Sem dúvida nenhuma. Informação que você acompanha aqui na programação da Rede Record, também no r7.com, portal de notícias da Rede Record. Você que está fora de São Paulo vai ficar a partir de agora com a sua programação local. Um ótimo fim de semana para você. Nós continuaremos muito bem informados com a Daísa Bellini, que está na redação de jornalismo da Rede Record. Oi, Daísa, boa tarde. Olá, Zucatelli, muito boa tarde. O Record Notícias está no ar com as imagens impressionantes do terremoto e do tsunami que surpreenderam o mundo nesta sexta-feira. As ondas gigantes atingiram o Japão, país onde vivem 240 mil brasileiros. Vamos agora com as informações de Mário Augusto. Mário, boa tarde. Boa tarde, Thaís. A gente acompanha imagens da situação que vive o Japão após esse terremoto e tsunami. A gente observa essa cidade no litoral, na costa nordeste do país, sendo varrida literalmente pela onda que arrasta muita sujeira, escombros e todo tipo de material nessa catástrofe da natureza. Há confirmação de que pelo menos entre 200 e 300 corpos foram encontrados pela polícia numa praia de Sendai, que é uma das cidades mais atingidas pelo tremor na região nordeste do país. O sistema de monitoramento e alerta está acionado desde a madrugada desta sexta-feira para informar a população sobre deslocamentos para locais seguros, em geral locais mais altos, onde a população possa se proteger desses abalos sísmicos que podem continuar acontecendo. Por isso o sistema foi todo ligado e está em alerta, viu, Daísa? Olha, impressionante essas imagens são realmente muito impressionantes, elas são chocantes, na verdade. É uma onda varrendo a cidade toda, levando tudo o que encontra pela frente. Olha só a quantidade de lixo, entulhos, barcos, carros, casas, tudo sendo levado pela força da água. Percival de Souza, muito boa tarde. Não tenho o que dizer, a não ser que nós todos estamos chocados com essas imagens. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Daísa. Você vê que a onda gigantesca de proporções descomunais, ela avança de maneira lenta, gradativa e ao mesmo tempo de uma forma absolutamente ininterrupta. Não há nada, Daísa, que a contenha, que a bloqueie, que a segure. Ela vai avançando e destruindo, arrastando, envolvendo de uma forma incontrolável tudo que encontra pela frente, Daísa. Tudo que encontra pela frente, como a gente pode ver nas imagens, parece, Percival, olha só, um foco de fogo ali, de incêndio no meio dessa devastação toda. Parece que está chegando na área rural, como a gente pôde ver agora há pouco. Campos, olha, um caminhão, parece um caminhão, né, Percival? Sendo levado, campos inteiros, né, aquela onda arrastando, parece que está levando uma cidade toda. Essa imagem é impressionante, Mário Augusto. E nessa imagem a gente pode observar que várias casas são arrancadas do chão e arrastadas pela força d'água junto com este incêndio que acabou piorando ainda mais a situação trágica que vive o Japão. Toda essa região foi varrida por essa onda gigante e o tremor de 8,9 graus que atingiu a região, provocando dezenas de estragos nessa região, muitos estragos e ondas de até 10 metros de altura. As autoridades japonesas falavam no final da manhã, Daísa, em 60 mortes, mas esse número pode estar muito longe da realidade, porque já houve a confirmação de que entre 200 e 300 corpos já foram localizados na cidade de Sendai, que é a mais atingida. Portanto, todas as informações ainda são preliminares. Olha só a situação dos carros que foram arrastados. Houve também incêndios em usinas de energia, o que pode aumentar o risco de problemas de vazamento, usinas inclusive atômicas, e a situação pode ficar bem pior por conta desses incêndios. A população está em estado de alerta, o sistema de transportes no Japão está paralisado, o trem-bala parou de funcionar, as pessoas não conseguiram voltar para suas casas depois desse terremoto e maremoto que aconteceu durante a madrugada, logo por volta de 3 horas da manhã. Então esse terremoto atingiu o Japão às 2h46 da madrugada no horário de Brasília e passou, por onde ele atingiu, provocou essa onda gigante, o tsunami, que foi levando tudo. Várias cidades foram atingidas na costa do Pacífico, na costa ali do Japão. E olha só, Percival, olha como vai levando tudo. É uma água escura. Ela é escura porque ela vai adquirindo coloração diferente sobre todos os aspectos, até porque os obstáculos que ela encontra pela frente, ela vai removendo, ela vai destruindo. E você veja o detalhe, Daísa, quer dizer, o que tiver na frente, num primeiro momento, pode até resistir
por alguns instantes. A parte que vem de trás, então, aí não tem como, é um sufoco, leva tudo. Olha aí, provocou chamas, foi incêndio, fogo, mais destruição ainda, 10. Fogo, água, incêndio, devastação, vai levando tudo, as imagens são impressionantes, chocantes, o mundo inteiro hoje está de olho nessas imagens, os vários países, imagens de vários países do mundo chegam a todo momento, pessoas buscando informações para saber que os parentes não têm informação de brasileiros ainda desaparecidos, a embaixada não confirmou se há brasileiros desaparecidos, mas olha só, uma nuvem de fumaça, água, realmente impressionante tudo isso. E há um alerta também, Mário Augusto, em outros países, a não ser na Ásia, na Oceania. Existe um alerta em outros países também, é isso? Existe sim, existe alerta em outros países da costa do Pacífico que podem ser atingidos por esse tsunami que atingiu o Japão. A situação, você observa, as pessoas estão com muito medo, preocupadas com essa ocorrência natural, essa tragédia natural, e as pessoas correndo nas estações de metrô que estão paradas, o trem-bala parou de funcionar e as pessoas só querem voltar para casa e ocupar pelo menos um lugar seguro, quando as casas não estão situadas numa região de segurança. Portanto, o governo, a agência de monitoramento do risco desse tsunami e desse terremoto no Japão, está informando a população para que se desloque para áreas mais seguras, áreas mais altas, onde esse tsunami não possa atingi-las, viu? E olha só, uma informação acaba de chegar, entre 200 e 300 corpos foram encontrados em Sendai, que é uma das cidades que foram mais atingidas com o terremoto e também com o tsunami. Cidades inteiras da costa nordeste do Japão estão inundadas. Mário Augusto, conta pra gente. Exatamente, a gente observa a consequência do tsunami arrastando vários carros. Centenas de carros estão arrastados na costa nordeste do Japão. Esses carros estavam estacionados próximo do mar e eles foram todos arrastados. Alguns barcos e iates também foram arrastados, e esse é o local onde está localizada uma ponte, e toda essa água vai varrendo os carros, as embarcações que estavam ancoradas nessa região, e ó, tudo vira um grande rio, um grande mar. É a extensão do mar, as ondas que avançam, ondas de até 10, 20 metros, que avançaram na costa norte do Japão e causando um enorme prejuízo para os moradores. Olha só, esse barco ele vai ficar preso ali embaixo da ponte. Olha só, Mário. O viaduto, na verdade, se transformou numa ponte. Outra embarcação agora se chocando contra essa estrutura de concreto, uma situação bastante complicada, Daísa. Bastante complicada. Naquela imagem anterior, Percival, nós vimos que tinha tipo um viaduto e tinha uma pessoa lá em cima assistindo a tudo, né? Vendo, né, aquela água, o mar tomando conta das ruas ali, os barcos, sem controle nenhum. Inclusive o barco se aproximando, que ele vai realmente sem controle, acaba se chocando contra aquele local. Você vê que aí é um estrago que esse já é considerado um dos maiores terremotos da história. E evidentemente que o Japão tem a sua própria história. Viveu o trauma, por exemplo, de Hiroshima, de Nagasaki. Aliás, mostrou a fibra de verdadeira reconstrução nacional a partir desse episódio. Agora, você tem o mesmo impacto, não nas mesmas proporções, evidentemente, mas o impacto da destruição abala a alma japonesa. Quer dizer, todos estão chocados. Olha ali, pessoal, aquela imagem que eu tinha falado. Olha só, pessoas ali em cima do viaduto, pessoal, olha lá, correndo, sem saber o que fazer, pra onde correr nessa hora. E você também não tem um ponto de concentração dos efeitos do tsunami e do terremoto. Ou seja, são vários pontos do país, vários lugares atingidos, cidades arrasadas, inundadas. Olha, não há como situar, é aqui, são em vários lugares. Olha o barco se chocando lá, de repente, arrastado pela força das águas, de uma maneira incontrolável. Incontrolável mesmo. E o nosso correspondente no Japão gravava uma reportagem no exato momento em que o tremor começou. Veja o flagrante e as imagens da destruição. As imagens gravadas por helicóptero mostram a onda gigante se formando no mar na costa norte do país. Segundos depois, a maré invade com força a região rural de Sendai, em Miyake, e arrasta tudo pela frente. Moradores que tentavam fugir de carro foram surpreendidos pela fúria da água. Quem escapou se refugiou no topo de casas altas e pediu socorro com lençóis brancos. Na cidade, a água provocou uma enxurrada de carros. Barcos podiam ser vistos nas ruas inundadas.
tudo ficou alagado. Explosões em prédios e refinarias foram flagrados pelas câmeras. O fogo pôde ser visto a quilômetros de distância. Segundo as autoridades, as ondas gigantes chegaram a atingir entre 4 e 10 metros de altura. Na prefeitura de Fukushima e Ibaraki, 2 mortes foram confirmadas, mas ainda é cedo para dizer o número de vítimas. 4 milhões de pessoas estão sem luz. O tsunami foi provocado por um terremoto que atingiu o país por volta das 2h40 da tarde. O tremor de 8,9 graus foi registrado a 125 quilômetros da costa. Este vídeo mostra o momento exato em que a terra tremeu. 12 abalos secundários já foram registrados. Em 2 horas, ondas gigantes já tinham atingido cidades em pelo menos 1.200 quilômetros da costa norte do Japão. Em Tóquio, que fica a 373 quilômetros de distância do epicentro, a população também sentiu o terremoto. Está todo mundo saindo desse shopping, a gente estava gravando uma reportagem e de repente essa situação. O coração está pedindo para a gente passar, infelizmente está parando. Tóquio está sendo sacudida por um terremoto nesse momento. Terremoto que parece ser forte, porque por alguns segundos continua tremendo. Mais ou menos 10 segundos ou mais. Mesmo eles que são daqui, olha só, o susto que eles estão, as pessoas todo mundo assustado. Essa senhora também, provavelmente, é de fora, não está acostumada. Ah, não. A senhora é brasileira? Primeira vez que a senhora passa por isso também? Primeira vez? Os senhores estão rindo até pelo nervosismo. Exatamente. Porque eu estou bastante tenso também nesse momento. Você estava na loja há pouco, né? Estava na loja agora gravando a reportagem. Começou a tremer. Começou a tremer tudo. Mas tremendo forte mesmo. O senhor já tinha sentido isso alguma vez? Jamais, primeira vez. Primeira vez? Incrível. Incrível? Tá ok, obrigado. Parece que agora acalmou. Vários países na costa do Pacífico estão em alerta. A Rússia, Taiwan, Filipinas, Indonésia e até países latinos como o Chile estão sob o risco de tsunamis. Olha só, então você está vendo imagens aí da onda gigante que está se formando no Oceano Pacífico. Olha só, quando ela já está atingindo a costa ali do Japão, como nós vimos na reportagem do André Tal, um momento em que a gente viu um momento em que um escritório, as imagens gravadas dentro de um escritório, é atingido esse escritório pelo terremoto e tudo começa a cair. Vamos ver novamente o momento em que o André Tal, ele estava fazendo uma reportagem em um shopping lá no Japão e aí começou o tremor. Vamos ver. Coração, estou pedindo para a gente passar, infelizmente está parando. Tóquio está sendo sacudida por um terremoto nesse momento. O terremoto parece ser forte, porque por alguns segundos continua tremendo. Mais ou menos 10 segundos ou mais. Mesmo eles que são daqui, olha só, o susto que eles estão, as pessoas todo mundo assustado. Essa senhora também, provavelmente, é de fora, não está acostumada. Ah, não. A senhora é brasileira? Primeira vez que a senhora passa por isso também? Primeira vez? Os senhores estão rindo até pelo nervosismo. Exatamente. Porque eu estou bastante tenso também nesse momento. Você estava na loja há pouco, né? Estava na loja agora gravando a reportagem. Começou a tremer. Começou a tremer tudo. Mas tremendo forte mesmo. O senhor já tinha sentido isso alguma vez? Jamais, primeira vez. Primeira vez? Incrível. Incrível? Tá ok, obrigado. Parece que agora... Esse foi o momento do terremoto em que o repórter André Tal, ele estava fazendo uma reportagem em um shopping lá no Japão e aí começou o tremor. Percival, como a gente percebeu assim, ele estava bem nervoso, né? Ele ficou bem assustado. E aqueles 2 brasileiros que ele encontrou ali, eles estavam rindo, na verdade, não imaginavam o tamanho da tragédia, o tamanho de tudo isso. Você vê que o nosso colega o André Tal, que foi recentemente para o Japão, onde é o nosso novo correspondente, você vê que ele calculou aquele abalo sísmico ali com os efeitos em pelo menos 10 segundos. Quer dizer, o solo tremeu, o solo se mexeu e era um momento que naquele shopping todo mundo saiu correndo. E os efeitos, você vê, os lugares, há lugares que as coisas balançam, os objetos trepidam, tremem, caem, vão ao chão. Olha, e você vê a reação do André Tal, seria a nossa, de qualquer um de nós, de ficar agitado, porque está bem no epicentro de um dos pontos atingidos pelo terremoto. Realmente não tem como não ficar assustado, não ficar nervoso com aquela situação, tudo começa a tremer, as pessoas começam a correr, é muito complicado. Na Embaixada do Japão em Brasília...